lá no passeio de hoje, estamos na Alemanha para conhecer a cidade de Munique. E o que fazer aqui em Munique? Você pode começar o passeio pelo centro histórico da cidade, na Marienplatz, que é o coração aqui de Munique, quer dizer Praça da Maria. É aqui que fica este prédio aqui, o Neues Rathaus, que todo mundo acha que é uma igreja, mas não é. Na verdade, esse daqui é o prédio do governo civil. Ele foi construído entre 1867 e 1908. E o grande barato dele é um relógio animado que tem aqui. O povo todo para aqui na Marienplatz, na Praça da Maria, para acompanhar as figuras animadas desse relógio todos os dias ao meio-dia e às 5 da tarde. E bem ao lado da Marienplatz tem essa igreja aqui, que eu não vou saber falar o nome, na tradução a Igreja de São Pedro. É a igreja mais antiga de Munique. Muitos acreditam que a cidade tenha se desenvolvido a partir da igreja. E é no centro histórico também que fica a Max-Joseph-Platz, essa praça que tem este nome em homenagem a Maximilian I Joseph, ele que foi o primeiro rei da Bavária. É aqui, na praça do primeiro rei da Bavária, que fica o Teatro Nacional.
E é na Max-Joseph-Platz que fica o Residenz, este que é o maior palácio urbano da Alemanha. É muito luxo, é muito bonito. São mais de 120 salas, mais de 10 pátios e variados estilos arquitetônicos. E se você gosta de arte, eu tenho dois museus para te indicar: a Pinacoteca Antiga, a Pinacoteca Velha e a Pinacoteca Nova. Fica praticamente um de frente para o outro. A Pinacoteca Antiga, ela abrange desde o medieval até o século XIX, e a Pinacoteca Nova, um pouco mais de arte contemporânea. Indico muito, Pinacoteca, aqui de Munique. Agora, se você for amante de carro, meu amigão, tem um museu aqui feito especialmente para você, a cidade da BMW e o museu da BMW. No centro histórico fica o Virtual Market, eu não sei falar esse nome, esse é bem difícil, tá aqui escrito. É o mercado mais famoso aqui do centro histórico de Munique. Existe até roteiro gastronômico aqui. E existe aqui no mercado e em toda a cidade de Munique
os Jardins da Cerveja, Biergarten, alguma coisa assim. São jardins como esse, onde o pessoal para tomar uma cervejinha. Agora, se você é amante de esporte, você tem duas opções. Ou você pode visitar o estádio do Bayern de Munique ou o estádio da Olimpíada de 1972, que aconteceu aqui em Munique. Existe também uma torre de onde você pode ter uma vista muito ampla sobre o complexo e existem vários pavilhões também abertos ao público. Estádio da Olimpíada de 1972, aqui em Munique. Agora, se a sua preferência for pelo descanso, aquele momento relax, aí eu te indico o English Garden, que é um grande parque que fica no meio da cidade de Munique. Aqui também tem Jardim da Cerveja, um dos mais famosos da cidade, inclusive. E aqui no English Garden que fica também o rio Isar, ele que corta a cidade de Munique. É nesse rio que o pessoal vem surfar e é aqui também que o pessoal fica em volta, vendo o pessoal surfar e vendo o pessoal cair também, porque afinal de contas é disso que o povo gosta. E antes de terminar o nosso passeio por Munique, precisamos visitar um lugar e falar de um fato um pouco pesado, mas que de maneira nenhuma pode ser esquecido para que nunca mais seja repetido. Vamos conhecer agora o campo de concentração de Dachau, este que foi o primeiro campo de concentração da Alemanha nazista.
E aqui era a entrada principal do campo de concentração de Dachau, era por aqui que os prisioneiros chegavam. Aqui, na réplica do portão em alemão, está escrito uma das maiores mentiras da humanidade: o trabalho liberta. E por que o campo de Dachau foi o primeiro campo construído? Em 1923, Adolf Hitler e seus simpatizantes estavam em Munique e organizaram um golpe para tentar derrubar a República de Weimar, que foi uma república instaurada na Alemanha após o final da Primeira Guerra Mundial. O golpe deu errado, Hitler acabou preso e o partido nazista temporariamente paralisado. Só que até aí, fora de Munique, ninguém sabia ainda quem era Adolf Hitler. Depois, em 1933, quando o partido nazista tomou posse, Munique virou uma fortaleza nazista. Por causa disso, o campo de Dachau foi o primeiro a ser construído no país. E depois que chegavam ao campo de concentração, era aqui nessa sala que os prisioneiros eram cadastrados, tinham seus cabelos raspados e recebiam os seus pijamas listrados. Dachau não era um campo de extermínio propriamente dito como os outros campos de concentração. No começo, ele servia mais para os alemães opositores do regime e para treinamento da SS. E era nesse espaço aqui que se fazia a contagem dos prisioneiros. Todos os prisioneiros eram obrigados a ficarem de pé aqui durante horas no frio, com sapatos de madeira muito desconfortáveis, enquanto os nazistas faziam a contagem dos prisioneiros. Até os prisioneiros que eram mortos durante o dia eram trazidos para cá, para que a contagem pudesse ser realizada. E acontecia aqui também em Dachau experiências com seres humanos. Os nazistas testavam a falta de pressão em voos de grande altitude e em mergulho em água profunda, além do resultado dos choques elétricos. Os prisioneiros chegaram até a serem infectados com malária e tuberculose para que os nazistas pudessem testar os efeitos da doença. E essa daqui é uma réplica das casas onde os prisioneiros dormiam na época do campo de concentração. Existiam cerca de 30 casas, uma funcionava como um hospital que realizava onde ocorriam os experimentos com os seres humanos. Todas as casas foram destruídas, existe hoje apenas essas duas réplicas que mostram com muita fidelidade como é que viviam os presos na época do campo de concentração aqui de Dachau.
e era mesmo impossível fugir de Dachau. Para além da cerca eletrificada, existiam ainda os guardas nas torres e um riozinho que passava por detrás, para que no caso de algum prisioneiro conseguir passar pelas cercas fizesse barulho na água ao tentar escapar. Aqueles que não aguentavam os horrores sofridos em Dachau corriam propositadamente em direção à cerca para morrerem eletrocutados. E por fim, esse daqui é o prédio do crematório. Os prisioneiros primeiro passavam por uma sala de desinfecção. Na sala seguinte, a sala de espera, eram informados que iriam passar por chuveiros. Depois, na outra sala, tiravam suas roupas, entravam para a câmara de gás. Os corpos eram empilhados na sala ao lado e, por fim, cremados na última sala do crematório. Aqui no prédio do crematório, o primeiro passo era a sala de desinfecção, era por este corredor aqui que os prisioneiros passavam para desinfectar e depois eles iam para a sala ao lado, onde tinham que esperar, era a sala de espera. E depois de desinfectados, os prisioneiros passavam para esta sala aqui, conhecida como a sala de espera. Era aqui que eles eram informados de que iriam passar por supostos chuveiros. E era aqui nessa sala que os prisioneiros eram obrigados a se despirem antes de entrarem para a câmara de gás. E aqui é a câmara de gás. Existem relatos de que a maioria das pessoas eram encontradas aglomeradas em um dos cantos da sala. Existem até marcas de unha na parede, tamanho era o desespero das pessoas quando descobriam por que estavam passando. E depois de mortos na câmara de gás, era nesta sala aqui que os corpos eram empilhados antes de passarem para a sala ao lado, a próxima sala, onde eram cremados. E o campo de Dachau foi libertado pelos soldados aliados no dia seguinte à queda do Império Nazista em 29 de abril de 1945. Até então, os soldados aliados, nunca tinham visto de perto um campo de concentração. Eles já tinham ouvido falar, mas não acreditavam que tais atrocidades pudessem acontecer. Quando aqui chegaram, a primeira visão foi de centenas de corpos empilhados juntos a um comboio com 39 carruagens. E tomados pela raiva, os soldados aliados passaram a executar por vingança todos os soldados alemães que foram capturados aqui no campo de concentração de Dachau. As execuções de Dachau levaram inclusive alguns soldados a julgamento, mas todos foram inocentados.
E para terminar o nosso passeio, vamos conhecer agora a cervejaria mais famosa de Munique, a Hofbrauhaus. Ela foi construída em 1589 pelo Duque Guilherme V, aqui da Bavária, só para não ter que sair de casa para comprar cerveja. E foi aqui na cervejaria que, a 25 de fevereiro de 1920, aconteceu a primeira reunião do Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães, onde Adolf Hitler apresentou o programa dos 25 pontos. Depois de 8 de agosto do mesmo ano, o partido viria a mudar de nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Famosos frequentavam essa cervejaria, entre eles Mozart, que vivia aqui perto no final do século XVIII, assumiu e escreveu algumas de suas obras depois de muitas visitas e muitas cervejas aqui à cervejaria. E agora sim, chegamos ao final do nosso passeio por Munique, espero que tenham gostado. Eu já estou aqui no aeroporto, rumo ao nosso próximo destino. Te vejo lá. Agora, se você é amante do esporte, você tem duas opções aqui na cidade do... Ah, é fácil, cidade do Bahia agora. Passeio pelo centro histórico pela Marienplatz, que quer dizer... Ah, errei. Na verdade, esse aqui é o prédio do governo civil. Ele foi construído entre 1860 Bem ao lado da Marienplatz fica essa igreja aqui, que eu não vou saber falar o nome. Esquece. Peterskar. Não sei falar alemão. O meu amigão tem um museu aqui feito especialmente para você. Esse vento, Ela que foi construída em 1589 pelo quem? Por aí, é pelo Duque ou pelo Conde? Pelo Duque.